O tema da mensagem de hoje eu coloquei o áudio, o card, mandei para os irmãos, que é essa palavra, entendendo os ciclos da vida. Repita isso, entendendo os ciclos da vida. Salmo 90 é um salmo de Moisés. Muitas pessoas pensam que só Davi escreveu um salmo, mas não foi só Davi. Existe salmo de Moisés, salmo de Asaf, os filhos de Coré, salmo de Jedutum. Então, mas a maioria foi de Davi. Porém, esse salmo foi Moisés que orou. Salmo 90, verso 10, a palavra do Senhor diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Então, biblicamente, preste atenção, biblicamente, o natural, o normal de uma pessoa viver é até que ano? 70 anos. Diga, 70 anos. Então, se você chegou a 70, está perto, louva a Deus, dá glória a Deus que você está dentro do padrão bíblico. Aí ele diz assim, 70, ou havendo vigor, estando bem, você chega a 80. Então quem tem 80 anos tem que vibrar muito, tem que celebrar, tem que agradecer, porque está dentro do padrão. Neste caso, passando dos 80, para alguns, isso aqui, irmão, não é assim, o pastor estabeleceu isso e tal. Não, a Bíblia está falando. Havendo vigor 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Diga para quem está do seu lado assim, tudo passa rapidamente. E a Bíblia diz que nós voamos. Então quem tem 90 anos, 90 e pouco, 87, tem que dar glória, né? Já está vivendo, porque o padrão bíblico são 70 anos. Aí o verso 11, ele faz um pedido, ele começa a falar: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Moisés pede a Deus no verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos ler todos juntos esse versículo 12? Vamos lá? 1, 2, 3. Ensina-nos. Feche os seus olhos. Senhor, é o que nós queremos hoje através da Tua palavra. É o que nós queremos nesses domingos. Ensina-nos, pelo Espírito Santo, a contar os nossos dias. Não de maneira humana, natural, mas espiritual. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira, para que venhamos alcançar um coração sábio. Porque a maioria das coisas na nossa vida, problemas e situações, é por falta de sabedoria. E nós clamamos por sabedoria nessa hora. Fala conosco nessa noite. Obrigado por aqueles que vieram. Eu oro pelos que ficaram em casa, Senhor, e não vieram. Em nome do Senhor Jesus, da revelação, da importância de congregar. Mas nós que estamos aqui nessa hora, nos expomos à Tua palavra, repreendemos todo o cansaço, todo o sono, toda dispersão de celular ou qualquer outra coisa. Em nome de Jesus, diga assim, fala comigo nessa hora. Amém? Diga para o seu vizinho, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém, querido? Glória a Deus. Irmãos, no Velho Testamento existe um princípio muito importante, que é chamado princípio do sábado. Na verdade, há 3 sábados. Quantos sábados eu disse? 3. Diga assim, o 7º dia, o 7º ano e o ano do jubileu. Diga, o 7º dia, o 7º ano e o ano do jubileu. Então, na verdade, são 3 sábados. O 7º dia da semana era o quê? Era o dia do descanso. Era o dia para descansar. Nesse dia, nem homens, nem animais, nada. Ninguém deveria trabalhar. Ninguém podia trabalhar. E lá em Israel, até hoje é assim. Eu já falei para vocês, né? Não é esforço falar novamente. Em 2013 eu estive em Israel. E aí um dia precisávamos levantar muito cedo. E estávamos no hotel.
E aí eu, meu companheiro de quarto, né, que foi dividido assim, saímos rapidamente, botamos a roupa, pegamos a mochila, entramos, primeiro elevador aberto, a gente, entramos no elevador. E aí ele apertou o térreo. E aí o elevador foi e começou a descer. Só que ele desceu, parou no andar de baixo. E aí a gente, o que houve? Apertamos de novo. Ele foi, parou no outro e foi parando em cada andar até o térreo. E aí veio o guia na nossa direção, quando nós saímos do elevador, falei, esse elevador aqui veio parando todos os andares. E esse dia era sábado. Ele puxou a gente, apontou para cima, escrito o elevador, e estava escrito assim, elevador shabático. O elevador do sábado. Porque sábado, até você estender a mão para tocar no botão do elevador, é trabalho, é esforço, não pode. Só funciona elevador do sábado, para em todos os andares. Quantos estão comigo ainda? Diga amém. Então esse é o dia do descanso, é o 7º dia da semana. Mas também tem os 7 anos, e a cada ciclo de 7 anos havia o ano sabático, digo, o ano sabático. O que acontecia nesse ano? A terra, ela deveria descansar, irmãos. E aí nesse caso não se podia plantar, era um ano inteiro de sábado. Você sabe que uma das causas do cativeiro de Israel foi porque eles não guardaram o sábado, não guardaram esse ano sabático. E existia o sábado dos sábados, diga assim, sábado dos sábados. Qual era esse? Diga assim, o ano do jubileu. O que era esse ano? Esse ano acontecia a cada 49 anos. Nesse tempo, os escravos eles eram libertos. As dívidas eram pagas, quitadas. A terra que foi vendida para uma pessoa, ela voltava para o seu dono. Voltava para o seu primeiro dono, os donos originais. Todo mercador ou toda dívida era zerada. Diga assim, o ano do jubileu. Agora, irmãos, para nós aprendermos a contar os nossos dias, porque foi o que Moisés orou. Moisés orou, Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Ensina-nos a contar os nossos dias. E para aprendermos a contar os nossos dias, nós precisamos compreender um princípio muito forte que Deus estabeleceu na vida do povo judeu naquele tempo. Na vida do povo do Antigo Testamento. Onde está isso? Levítico 25, verso 8. Preste atenção aqui. Quantos estão comigo? Contarás sete semanas de anos. Contarás 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Ok? Então, como é que vê isso, pastor? 7 semanas de anos. Olha para cá, irmãos. Então, você tinha... Eu queria ter feito um slide, mas a semana foi corrida, eu não consegui. Mas semana que vem eu trago esse slide. Mas vou ilustrar aqui no ar. Então, vamos lá. Você tem aqui, imagina uma linha. E essa linha, 7 anos. Do início aqui até aqui, 7 anos. Dentro desses 7 anos, você tem... primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. O ciclo se fechava assim. Ok? Essas semanas aí lá em Daniel também são contadas. Então, são semanas de anos. 7 vezes. Ok? Tem o verso 9 também, né? Eu pulei. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Volta no verso 8 para mim, Ana Raquel, por favor. Contarás 7 semanas de ano. 7 vezes 7 anos. Dá 49 anos. Então nós precisamos compreender esse princípio aqui. Que nós vemos que na história do povo de Deus, tudo era, preste atenção, por um ciclo de 7 anos. Ciclos de 7 anos. As leis elas funcionavam em função do ciclo de 7 anos. No ano sabático deveria haver a liberação. O escravo era liberado, vou falar disso. No 7º ano de cada ciclo, a terra tinha que descansar. Disso dependia a economia, dependia o país. Bota para mim aí, Ana Raquel, por favor.
Então, na história do povo de Deus, tudo era por ciclo de 7 anos. O escravo, o valor de um escravo variava de acordo com a distância do ano sabático. Então, olha para cá. Eu falei do ano do jubileu. Então, esse escravo, daqui a 2 anos, ele ia completar o ano do jubileu, para completar lá os 49 anos, 50 ele era liberado. Se faltasse 2 anos para isso, esse escravo ia ter um valor baixo, porque ele só ia ficar com esse dono 2 anos, ia completar o ciclo, ele ia ser liberado. Mas se esse escravo tivesse ainda no início do ciclo, não tem muito tempo ainda para você servir, o preço dele era mais caro. Então a economia era assim. Quantos estão entendendo? Amém, irmãos? Era um ciclo. Então o ciclo tinha 7 anos. Se esse escravo já estava no 6º, bom, o próximo ano já era o jubileu, ele ia ser liberado, ia fechar o ciclo. Agora, se ele tivesse no início, ele valia mais, ok? O imóvel, o valor do imóvel variava de acordo com a distância do ano sabático, porque você lembra que eu disse que o terreno, o imóvel, voltava para o dono original. Então eu vendi para o Braga, o Braga vendeu para o Jonatas, Jonatas vendeu para o Felipe. Quando fechava o ciclo do jubileu, quando chegava o ano do jubileu, o Felipe, tinha que devolver o terreno para mim. Então, dependendo da distância, do tempo que faltava, aquele imóvel ele podia ser mais caro ou menos caro. Passa, Ana Raquel. O plantio, por exemplo, não se plantava no 7º ano, porque a terra tinha que descansar. Toda dívida era anistiada, né? No ano sabático, que era o ano do jubileu. Todo mundo, imagina, irmão, 1 ano sem pagar nenhuma conta, nenhuma dívida. Quantos queriam isso? Alguns não gostariam, mas eu gostaria. 1 ano você não tem que pagar a conta de luz, de água, IPVA, IPTU, oh meu Deus. Tudo era pago. Mas irmãos, para que você possa contar os seus dias, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos estabelecer marcos. Eu sei que essa é uma palavra mais didática, irmão, mas é muito importante para nós. Nós temos que entendê-la com a mente espiritual, ok? Eu não quero falar aqui, como falei semana passada, de numerologia. Não. Eu quero falar da palavra de Deus, e aí nós temos que entender as coisas de Deus pelo Espírito. Se for de forma natural, você não vai entender isso daqui, ok? Para que nós possamos contar os nossos dias, nós precisamos estabelecer marcos na nossa vida. Ok? Jeremias 31, 21 diz assim: põe-te marcos, faze postes que te guiam. Mas a pergunta é, pastor, o que vem a ser um marco? Não é o Marcos Felipe, não. Marcos, o que são marcos? Marcos são eventos importantes que marcam o momento da sua vida, na nossa vida. Por exemplo, um casamento é um marco. O dia que você casou é um marco. Sim ou não? Para os casados aqui, sim ou não, irmãos? Sim. Não é? Dia 4 de dezembro de 1999 foi um marco na minha vida. Foi um marco. Nunca mais, né? Agora não era eu sozinho, mas era eu e a pastora. Aí no dia 3 de novembro de 2001, foi outro marco, chega o Daniel. Agora não sou mais eu nem a pastora, agora sou eu, a pastora e o Daniel. No dia 5 de maio de 2003, chega na Raquel. Agora não é mais eu, a pastora e o Daniel, sou eu, a pastora e as crianças. São marcos. Então o dia que você casou, o falecimento de um familiar, irmãos, é um marco. Sim ou não? Sim. Não, não sei se a sua família é grande, mas tem aquelas que são matriarcas, patriarca, a minha avó faleceu no ano de 2007. Minha avó fazia aniversário no dia 25 de dezembro. O que vocês acham que acontecia 25 de dezembro de todo ano? A família inteira ia para casa da minha avó. Já era, não tinha jeito, desde que eu me entendo por gente. Mas aí chegou o ano de 2007, a minha avó faleceu.
acabou isso, todo mundo dispersou. Foi um marco. O nascimento de um filho é um marco? Sim. O dia da conversão é um marco? Sim. Então olha para cá, irmão. Para nós entendermos e aprendermos a contar os nossos dias, nós precisamos estabelecer marcos na nossa vida. Quando alguma coisa muito importante acontece, quando algo marca a sua vida, e essa coisa importante que faz com que a nossa vida nunca mais seja a mesma, isso é um marco. Quantos estão entendendo? E aí, a partir daquele acontecimento importante, alguma coisa vai mudar. As coisas mudam. Por exemplo, o ano de 2020 para toda a humanidade foi um marco, irmãos? Sim ou não? Claro. O mundo mudou. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Gente, entrar num prédio de igreja é álcool gel, você andar no ônibus de máscara, tem que botar máscara, tem que fazer isso aqui, tem que botar o distanciamento, tem que fazer até voltar ao normal, se voltar. Mas foi um marco. A vida nunca mais é a mesma, vai mudar, vai ser diferente na vida ou no país. E esses eventos, eles devem servir de marcos para que nós possamos contar os ciclos de anos na nossa vida. Mas o importante não é apenas saber que existem os ciclos, ou um ciclo, mas saber em que ano você está. Qual momento você está, qual o ano, dentro desse ciclo, qual ano que você está. Porque para cada ano, irmãos, Deus tem promessas para a nossa vida. Para cada ciclo, Deus tem promessas. Para cada ano, Deus tem promessas para a nossa vida. E exige uma resposta nossa. Existe uma posição nossa. Então nós vamos ver o que significa cada um desses anos, a fim de que nós possamos nos localizar, eu possa me localizar e você, sobre o ciclo que você está vivendo, ou o ciclo que estamos vivendo em cada área da nossa vida, porque isso aqui se aplica a cada área, ao casamento, ao ministério, à área profissional, em tudo. O primeiro ano é o ano do aprendizado. Diga assim, o primeiro ano é o ano do aprendizado. Para quem gosta de anotar, embora essa vai ser a palavra da célula essa semana. Irmãos, em qualquer área da nossa vida, o primeiro ciclo, ou o primeiro ano de um ciclo, vai ser sempre um ano muito difícil. Um ano onde nós temos que aprender tudo. Você tem que se abrir para aprender. É o ano do aprendizado. No primeiro ano tudo é novo, tudo é inseguro, tudo causa angústia. Por exemplo, o início de um curso pode ser angustiante para uma pessoa. Você entrou na faculdade, primeiro ano, primeiro período, você não sabe. Quem já fez faculdade aqui, ou entrou na escola, você sabe o que eu estou falando. Mas falando da faculdade ou de um curso, eu lembro quando eu entrei no primeiro período, ficava, meu Deus, como é que vai ser? Né? O que vai ser cada matéria, cada coisa que vinha? Não é? Outro exemplo, primeiro ano de casamento. Levanta a mão os casados aqui, por favor. Todos os casados, olha aí. Né? Primeiro ano de casamento, irmão. Quantos casais lutaram? Foi luta na fase da adaptação? Sim ou não? Não é só comigo, irmãos? Amém? Tem gente aí comigo hoje? Está aqui a sua mente, que o pastor vai pregando, falando, né? A cabeça vai voando, mas traz a mente e o corpo para cá. O camarada tinha uma vida, a esposa tinha outra. Às vezes ele veio de um berço mais, né? Uma manjedoura, berço de palha. E a esposa veio de um berço de ouro. Papai pagava tudo, mamãe tinha isso e aquilo. E o camarada já na luta. Aí Deus pega, junta esses dois, meu Deus do céu. Bota os dois debaixo do mesmo teto. Ela gosta de apertar a pasta de dente toda no meio, né? Ele gosta de apertar lá de baixo, né? Ele gosta de uma coisa, ela de outra. Primeiro ano de casamento. É ou não é, irmão? Aprendizado, sim ou não? Os casados. Só um sim, só dois sim. É, Thaís, eu acho que foi só com a gente mesmo. Primeiro ano, meu Deus do céu. Eu lembro que nosso primeiro ano de casado foi ao mercado com a minha esposa. E aí fomos no mercado, de repente ela foi logo para os produtos de limpeza. Começou a pegar sabão em pó, água sanitária, e eu acompanhando só sabão. Falei, ué, mas você não vai comprar carne, arroz, negócio não? Ela, vou.
Mas primeiro eu começo por aqui, eu tenho um caminho para fazer. Eu ficava, mas meu Deus do céu, se isso for caro, não der para a gente comprar, mas tem que botar arroz, né? Com o negócio de comer, eu não vou comer sabão em pó, né? Não vou comer sabão em pó. Mas por quê? Mamãe ia no mercado e ia lá direto, no arroz, no feijão e tal. Já ela não, a mãe dela, minha sogra, fazia o caminho do mercado. Falei, meu Deus. E tanto, o primeiro ano é um ano difícil. Alguém aqui tem um ano de casado só? Não, né? Se o Joel, se Larissa estivesse aqui, já passaram de um, né? Mas esse é um exemplo. Quantos casais lutam na fase de adaptação? Quantos conflitos existem, irmãos? Porque um ainda está aprendendo a lidar com o outro. É o primeiro ano. Outro exemplo, o primeiro ano no novo emprego. Você lembra do seu... Quem lembra aqui do seu primeiro emprego? Né? Você não teve que aprender muita coisa, chegou lá, meu Deus, como é que faz isso? Será como é que é? E tal, né? Os 6 primeiros meses, tu chegava cedinho, batia o ponto quase que 1 hora antes. Aí passa um ano, né? Não, na verdade o primeiro ano é assim. Passa o segundo ano, tu já fica assim, não, o patrão vai chegar a tua hora mesmo. Não, fulano, não, pode bater. Mas o primeiro ano, o primeiro emprego é um aprendizado. Outro exemplo, primeiro ano de um ministério, irmãos. Esse ano de 2021 vou fazer 20 anos de ordenado mesmo. Mas eu lembro meu primeiro ano de ministério, de pastor ordenado. Meu Deus do céu, eu preguei que parecia que, né, quase eu não acabo o sermão. De tão grande, tão longo nervosismo. É o primeiro ano. Nesse ano, o que nós temos que fazer, pastor? Você deve abrir-se para procurar aprender o máximo possível. É bom você saber que no primeiro ano, preste atenção, irmão, Deus não espera que você faça coisas mirabolantes. No primeiro ano de um ciclo, Deus não espera que você faça coisas extraordinárias, mas que você conheça com profundidade cada coisa que o Senhor está te ensinando. Por isso que nós não podemos desprezar o ensinar, o aprender. Eu conheço pessoas que já disseram, eu ouvi, já me disseram, eu sei tudo. Não, eu sei. Irmão, cuidado quando você acha que sabe tudo, que você sabe alguma coisa. Pastor, não sabemos nada. Não é isso que eu estou dizendo, é óbvio que você sabe alguma coisa, nós sabemos. Mas quando eu dou uma de que eu não preciso aprender com o Léo, né, com a Cléo, com qualquer irmão aqui, irmão Antônio, já vai dar problema. Você começa a descer uma ladeira, porque você está sempre aprendendo, ou pelo menos tem que sempre querer aprender. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque esse é o primeiro ciclo. Mas tem gente que faz o quê? Que se frustra, porque no primeiro ano, sabe o que ela quer fazer? Ela quer arrebentar, quer voar, quer fazer um monte de coisa e tal, quer fazer coisas que Deus simplesmente não pediu para ela fazer, mas ela vai fazer, aí ela se frustra. Já ouviu aquela expressão, fulano entrou no ônibus agora, já quer ir na janela? O que é isso, irmão? Você começou agora, é o primeiro ano. Como videira aqui em São Luís, eu falando de mim pessoalmente aqui, 2020 foi o primeiro ano. É o ano do aprendizado. Eu falei para alguns irmãos aqui, eu sei que aqui não é Rio de Janeiro. Eu tenho convicção plena, sei lá, assim como vai nascer o dia amanhã, eu sei que não é a mesma coisa. Mas foi um ano de aprendizado, eu sabia disso. Que não dava para fazer muitas coisas. Com a pandemia, então, aí que zebrou tudo mesmo. Mas era o ano do aprendizado. Sabia que eu não ia fazer. Foi um ano que, pela primeira vez, ministerialmente, no ano, irmãos, eu fiz só um encontro. Um encontro. Eu quis ficar em crise com isso, mas o Espírito Santo falou para mim, lembra? Primeiro ano. O primeiro ano de um ciclo, qual é, irmãos? É o ano do aprendizado. Primeiro ano, você não vai fazer grandes coisas. Às vezes eu já dei aula em muitos seminários no Rio de Janeiro, seminário da videira e seminário que não era da videira, seminário batista. Eu falava para o seminarista, olha, irmão, você não começa pastor pregando no púlpito. Eu não comecei pregando não, irmãos, eu carreguei muita caixa, limpei muito banheiro, carreguei cadeira, louva a Deus por isso. Já troquei bateria de microfone, já toquei em louvor, já desmontei.
Porque as pessoas, elas geralmente, né, não vê esse dia. Oi? E faço até hoje, Daniel falou, verdade. O primeiro ano do primeiro ciclo, qual é? O ano do? Qual é o ano? Passa para mim, Ana Raquel, qual é a nossa oração então? Vamos repetir aqui? Vamos lá? 1, 2, 3, todos, vamos lá. Ensina-nos. Primeiro ano do aprendizado. Mas aí vem o segundo ano. O segundo ano é o que, irmãos? É o ano do trabalho árduo. O segundo ano, ele é mais penoso que o primeiro. Esse é o ano em que geralmente nós ralamos mais. Ou você vai ralar mais para mostrar serviço. Você trabalha muito e parece que não vê assim muito progresso. Você faz muita coisa. No primeiro ano você teve que aprender, mas agora no segundo ano é hora de você mostrar trabalho. Mas o que acontece no segundo ano, irmãos? O que acontece? No segundo ano ainda não devemos esperar grandes resultados. Porque o segundo ano em todas as áreas é um ano de muita desistência. Muitas pessoas desistem. Começou o curso, fez o primeiro ano. Ah, não, é muito difícil, pastor. Não, muita coisa, desistir. E aí, fulano, você está fazendo o curso tal? Não, dei uma parada, eu parei. É no segundo ano que a maioria das pessoas desiste da faculdade. É no segundo ano que a pessoa desiste do relacionamento. É no segundo ano que muita gente sai do emprego. Ah, não, vi isso aqui esse ano que passou, não gostei muito não, vou sair. Irmão, sim ou não o que eu estou falando? É ou não é verdade? É no segundo ano. Gente desiste de ministério, é no segundo ano. E se você não entender isso, você vai passar a vida toda ralando, trabalhando. Porque sempre que chega no segundo ano, a pessoa desiste. E aí ela começa tudo de novo. Sabia que tem gente que está sempre recomeçando. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, se você não souber contar os seus dias, você jamais terá um coração sábio. Se você perseverar, você passará para o terceiro ano. Se nós perseveramos, você passa para o outro nível. Por que muita gente não prospera, irmãos? Porque no segundo ano, ele acha que já fez muito no primeiro. Aí ao invés de esforçar, de empenhar mais, ele quer acomodar. Ah não, já fiz isso no primeiro ano, já fiz isso. Ah não, agora eu vou relaxar. Mas o segundo ano não é ainda o ano de descansar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A pessoa vê que o outro que já está numa fase, e aqui ó, eu até anotei aqui no meu esboço, que a pessoa vê que o outro já está na fase assim, muito adiantada, e quer ter as mesmas regalias que o outro, mesmo direito. Entendeu? Ah não, fulano faz, eu posso fazer. Mas muitas vezes aquele que está desfrutando já ralou muito antes de você, irmão. Já está lá na frente. Ele já está 10 anos à sua frente. E você está no segundo ano. Olha para cá, eu vou te falar uma coisa, irmãos. Olha, ninguém te vê no dia dos pequenos começos. Ninguém te vê, só Deus. Só Deus nos vê naquele dia que nós começou a faculdade, porque aí a pessoa tem um trabalho hoje abençoado, uma família abençoada, tem um bom trabalho, tem um carro, pode ir, voltar, recebe o salário, mora no condomínio bem legal. Aí a pessoa olha e diz, fulano tem dinheiro, está com dinheiro, isso aí ó, nasceu de quina para a lua. Vou te falar, ninguém vê o dia dos pequenos começos. Sabe, irmão, aquele dia que você está aqui ó, varrendo o salão, varrendo a sua casa, está limpando lá, ninguém vai ver. Mas Deus vê. Mas eu vou te falar uma coisa. O homem, ele só te vê quando você já está grande. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Poxa, fulano, né? Um casamento abençoado. Pois é, mas não sabe a luta que passou no primeiro ano. Entendeu? Não sabe, não viu. Deus viu. Mas o ser humano é assim, irmãos. As pessoas não veem. Talvez alguém pode olhar, puxa vida, né? O mundo fala isso, o pastor de Corolla. Mas no dia que eu tinha um Fusquinha, que eu tinha que empurrar com a minha mulher, os 2 filhos, naquele treco, naquele negócio da escola, o canguru que tinha, né? Eu botava um aqui e outro aqui, porque 1 ano e 6 meses de diferença. Comprei um Fusquinha, R$2.000. Fusca dava trabalho, parava, morria na rua, Léo. Essas crianças pequenas.
Uma vez o carro morreu numa rua escura, lembra disso? Uma rua escura, deserto, e rua escura, deserto no Rio de Janeiro, irmão. Você tem que clamar pelo bope dos anjos. O carro morreu, meu Deus, tal, desci, vamos empurrar, né, com um em cima do banco. Deus viu esse dia, o homem não vê, mas quando vê você andando num Corolla ou num carro melhor, é gente que não sabe contar os dias, os anos, os ciclos, não sabe, não entende o primeiro ciclo, o segundo ano. Quantos estão entendendo, irmãos? Nesse ano, no segundo ano, você trabalha, os resultados não aparecem, e aí você não tem mais tempo para nada. Contudo, o segundo ano é um ano para você não desistir. No segundo ano não desista. Diga para quem está do seu lado, no segundo ano não desista. Porque se você perseverar, você vai passar para a próxima fase. Qual tem que ser a nossa oração? Passa, Ana Raquel. Vamos lá, todos juntos, uma vez. 1, 2, 3. Ensina-nos. Qual é o primeiro ano, então, irmãos? O primeiro ano é o ano do aprendizado. Você vai aprender, vai trabalhar, vai ser difícil, está começando. Aí você entra no segundo ano. O segundo ano é o ano do quê? Do trabalho árduo. Você tem que perseverar, vai trabalhar, não vai ver muito resultado. Mas aí você chega no terceiro ano, que é o ano do reconhecimento. Diga, o ano do reconhecimento. Ou o ano da aliança. Porque deixa eu te falar, irmão, reconhecimento é resultado de convivência. Diga assim, reconhecimento é resultado de convivência. Eu falei para vocês, eu vou fazer 20 anos de pastor. Os irmãos do Rio de Janeiro conviveram mais tempo comigo. Aqui os irmãos conviveram 1 ano, e eu com vocês. Mas foi o ano passado que já deu para a gente conhecer, mas a gente tem que conhecer mais ainda. Convivência. Por isso o terceiro ano é o ano da aliança. Diga assim, o terceiro ano é o ano da aliança. E nós vemos na Bíblia que até 3 anos, preste atenção, irmãos, até 3 anos andando com Jesus, Jesus tinha um relacionamento com os seus discípulos de mestre e discípulo, de senhor e de servo. Mas só no final dos 3 anos, no final do ministério de Jesus, depois de 3 anos, sabe o que Jesus falou para eles? João 15:15, já não vos chamo servo, mas de quê? De amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Depois de 3 anos, olha para cá, irmão, cuidado ao estabelecer relacionamentos. Começou a andar agora, está no primeiro, segundo ano, você já vai chamar de melhor amiga, melhor amigo. Cuidado com os relacionamentos. Você, por isso, para estabelecer aliança, nós temos que esperar pelo menos 3 anos, biblicamente. Por isso que as pessoas se frustram em relacionamento. Porque só porque, gosta do que eu gosto, alma gêmea, faz o que eu quero, entendeu? Canta bem, pastor, já serve para ser corte. Ô irmão, tem que ter critério. Mal começou a andar, mal começou a caminhar. Dificilmente alguém define uma amizade duradoura, irmãos, antes de conviver pelo menos 3 anos. É assim. Quem tem amigo aqui de muitos anos? Levanta a mão. Eu tenho. Pode baixar. Você pode pensar aí, pode pesquisar se essa tua amizade de muitos anos, vai ver se só no terceiro ano mesmo que, né, você estabeleceu, poxa, fulano é realmente amigo. Porque roeu o osso contigo, entendeu? Roeu, passou momentos bons ou ruins. Olha, irmão, deixa eu falar para você uma coisa. Eu creio na comunhão. Eu creio em comunhão. Amizade, né? A amizade natural é coisa do mundo. Eu não quero amizade natural, eu quero comunhão com os irmãos. Sabe por quê? Comunhão é quando você estiver mal, eu vou estar lá com você. Vou tentar te ajudar, poder te ajudar, fazer alguma coisa, vou orar, vou estar lá. Se não conseguir fazer nada, eu vou sentar com você para chorar. Mas a comunhão também faz no dia da vitória, da alegria, você está junto lá celebrando. É por isso que eu digo sempre às pessoas, cuidado com o que você vai postar na internet. Eu sou muito restrito a isso, ainda eu estou aprendendo. Teve um irmão que falou para mim aqui na igreja, pastor, achei que o senhor se amarrava em rede social. Eu falei, irmão, eu sou muito privado. A minha mulher sabe. As coisas, às vezes eu deixo ela postar, mas tem semanas, tem dias que
Eu vejo no Instagram, eu nem coloco nada, irmão. Não, Moisés estava até me dando um gás, uma força, mas também está agarrado lá. Às vezes o da igreja eu pego, vou lá, ih, meu Deus, lembrei, tem que postar. Sabe por quê? Porque tem coisa que você posta, o irmão que tem comunhão com você, vai dizer, puxa vida, lá Maria, tá lá na praia, ó, desfrutando, que benção, trabalhou a semana toda, não, tem que descansar mesmo. Mas tem outro que vai falar lá, postou só para dizer que está na praia, olha lá, ó, só para dizer que está em forma. Tá, olha só como é que essa menina é metida. Eu estou falando alguma mentira, irmão? Sim ou não? Tem gente que vai vibrar com a sua vitória, irmão. Mas tem gente, ei, acredite em mim, que vai falar que você é metida, metido, né? Mas aí você não pode, né? E eu já percebi uma outra coisa. Não tem nada a ver isso aqui no esboço, né? Mas só tem muito seguidor quem fica botando a vida lá direto. Já fiz, eu estava com alguns seguidores, fui lá ver no Instagram, deu uma diminuída. Falei, rapaz, não estou botando nada. Falei, vou fazer um teste. Aí, fomos para Barreirinhas essa semana. Estamos lá num lugar lá que eu esqueci o nome, né? Acho que é Mandacaru. Onde tem um farol, vocês conhecem. Aí, tinha um quadriciclo lá parado. Falei, bacana, vai lá. Montei no quadriciclo, tirei a foto. Quem me segue no Instagram, eu botei no Instagram. Estava estacionado o quadriciclo. Mas eu acho que eu botei no Instagram, né? Falei, vou fazer um teste. Botei. Ainda escrevi. Experimentando novos desafios. Esses irmãos veio de curtida que teve lá, de comentário, isso aí, pastor, e tal. Até meu filho falou, aí pai, andando de quadriciclo. Eu falei, não senhor, ele estava parado lá, eu só montei e tirei foto. Sabe o que eu quero falar para vocês, irmãos? Olha para cá, agora falando sério mesmo. Nem sempre uma foto de Facebook, Instagram, Twitter, ela revela o que realmente está acontecendo. Cuidado com essas fotos, cuidado com postagem. Agora, entendo o que o pastor está falando. Eu não sou contra a rede social, não sou, mas eu tenho que ser franco, ensinar a palavra para os irmãos, entendeu? Ensinar que às vezes as pessoas é foto, entendeu? Nem sempre está demonstrando uma realidade. Então você precisa estar atento. Por isso que eu estou dizendo que isso aqui a gente tem que entender com a mente espiritual, porque hoje, no tempo que a gente vive de internet, de Twitter, de Face, de não sei o que lá, de rede, agora tem uma outra aí, mega, super, ultra e tal, entendeu? As pessoas colocam, mas eu fiz o teste, botei lá, pronto, comentários e tal, vai no story, tu bota lá, botei, não sei o que, tal, eu olhei, 229. O povo realmente gosta de saber da vida dos outros. É isso a rede social. Mas continue postando, mas saiba disso. Vamos lá. Qual ano nós estamos? No 3º ano. É só no 3º ano de trabalho que começa a vir reconhecimento. É só, olha para cá, ó, no 3º ano de casamento que vem intimidade. Quem tem mais de 3 anos de casado, sabe o que eu estou falando, irmãos. No 3º ano de casado, os cônjuges se tornam amigos. Um começa a parecer com o outro. Já falaram isso de mim, da minha esposa. Ai, vocês parecem um com o outro. Quem é casado aqui, sabe. Aí você fala igual fulano, né? Tem um jeito. Quantos anos vocês têm de casado? Quanto? 14 anos, já passaram dos 3 anos. Ó, quer ver? É no 3º ano que o casal começa a se entender só no olhar, é ou não é? Se olha para ele, já sabe, ou olha para ela, já sabe o que está querendo, o que não está, entendeu? O silêncio, você fala alguma coisa, é no 3º ano. Irmãos, no 3º ano você consolida, mas ainda não desfruta. Até o 3º ano de um negócio, os frutos são vedados. Quem é empresário aqui, tem empresa, ou já leu sobre isso, no 3º ano não pode comer o fruto. No 3º ano de um negócio, não tire dinheiro. O fruto é vedado, né? Levítico vai chamar lá, ó, Levítico 19:23, quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. E aí você sabe por que muitas pessoas, quando começa um negócio, não prospera? Sabe por quê? Porque ela não respeita essa lei.
O negócio bombou no primeiro ano, ela, eu vou, aí pronto, começa a fazer um monte de coisa. No segundo ano, então, não, estamos prosperando, vamos lá, e compra outro, e vai outro. Quando vê, a empresa quebra. Por quê? Não guardou o princípio do terceiro ano. Até você que é dizimista, irmão, fiel, se você comer do fruto antes do tempo, você terá amargor, porque até o terceiro ano os frutos são amargos. Por exemplo, grandes empresas, elas vedam tirar qualquer dinheiro da empresa até o 5º ano. Eles seguem esse princípio. Outra coisa, nenhum curso admite estágio na própria área até o 3º ano. Sim ou não? Gente aqui que já procurou emprego e tal. Se você já tem quantos anos de estágio? 1 ano. Não vai ser admitido. É 3º ano. Então, não espere muita coisa do 3º ano. Os frutos são amargos. São para cair na terra e adubar. Contudo, irmãos, o que deve acontecer? Deve acontecer os primeiros reconhecimentos, as primeiras alianças, sabe? Primeira parceria. Uma outra palavra para o 3º ciclo, para definir numa igreja, sabe o que é? Consolidação, diga consolidação. Porque é só no 3º ano de igreja que a pessoa deixa de falar assim, não, pastor, essa igreja aqui, ela passa a falar, não, a nossa igreja. É assim, a nossa igreja, não é? Não, pastor, o pastor, fala o nosso pastor, o nosso ministério. Diga assim, 1º ano, o ano do aprendizado. Diga o 2º ano, ano do trabalho árduo. Diga 3º ano, reconhecimento e aliança. Qual é a nossa oração? Deve ser, vamos lá, 1, 2, 3, ensina-nos. Quarto ano é o ano da oportunidade. A videira e a vinha, ela entrou no 4º ciclo. A videira tem 21 anos. 3 vezes 7, 21. Entrou no 4º ciclo. Por isso que é o nosso tema. Início do 4º ciclo. Então nós estamos no início do 4º ciclo. 1º ano do trabalho de novo. E eu vou falar no final aqui, é o 8º, né? Você começa, mas é um começo diferente. Mas o 4º ciclo, ele também é um ciclo da oportunidade. O 4º ano é um ano em que de fato Deus espera que alguma coisa aconteça. Quantos estão comigo ainda, irmão? Diga amém. O 4º ano Deus espera que o fruto apareça. Deixa eu te falar, se até o 3º ano, irmão, não frutificou, no 4º ano tem que frutificar. Sabe o que Jesus fez em Lucas? Vamos lá, olha aí, ó. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, quantos anos ele falou? Quantos anos, irmãos? Venho procurar fruto nessa figueira e não acho. 3 anos. Pode cortar. Por que ela está aí ainda ocupando espaço inutilmente? Vamos lá. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda. Quantos anos, irmãos? 1 ano. 3 anos ela teve. Viticultor pediu mais 1. 3 mais 1, quanto dá? Deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Irmão, agora para a figueira ou vai ou racha. Ou vai ou não vai. Nesse ano, irmãos, algo tem que acontecer. No 4º ano, algo tem que acontecer. No 4º ciclo, algo tem que acontecer. Se não acontecer nada, Jesus falou, corta, passa para outro. Porque se você perseverar em alguma coisa por 4 anos, não tenha dúvida, você vai ver o resultado. Eu te garanto isso, irmão. O mesmo acontece quando levantamos uma liderança nova, seja numa célula, seja na igreja, numa rede, numa igreja. Às vezes o trabalho daquele líder ainda não sobressaiu, porque ele está cumprindo etapas, ou numa empresa, ou no seu trabalho, né? Você levantou alguém, aqui pode ser chefe, você levantou alguém lá agora, ele está cumprindo etapas, mas deixa eu te falar, no 4º ano, alguma coisa tem que acontecer na vida dessa pessoa.
ou na nossa vida, senão, diz a Bíblia, é cortada. Então por isso você tem que aprender, ou nós temos que aprender a contar os anos da nossa vida, para que nós possamos alcançar um coração sábio, irmão. Porque no 4º ano você ainda não pode esbanjar os frutos do 4º ano ainda não são muitos, e Deus vai permitir, ou melhor, Deus não vai permitir que você coma ainda. Os primeiros frutos bons deverão ser consagrado. Vamos lá para Levítico 19, 24. Porém no 4º ano todo o seu fruto será santo. No 4º ano o que tem que fazer? Será santo, será oferta ao Senhor. Deixa eu te falar, irmão, se você está no empreendimento, no 4º ano, reinvista tudo que você encontrar, tudo que entrar, reinvista. Você está no relacionamento, está no 4º ano, invista no seu relacionamento, invista. Nos estudos, se você está no 4º ano, você deve investir. Aproveite o que você já colheu de bom, reinvista. O 4º ano é o ano da oportunidade. Diga para quem está do seu lado, é o ano da oportunidade. Mas será um ano também, é o ano da oportunidade, mas será um ano em que o Senhor nos provará. Nós teremos muitos testes, sem dúvida. Teremos o fruto na mão, mas não teremos autorização para comer. É um ano da oportunidade de investir. Por isso que eu disse aqui semana passada, Deus vai abrir portas esse ano diante da sua vida e da minha vida. E nós precisamos ter os olhos espirituais abertos para entrar por essas portas. Quantos dizem amém? Qual deve ser a nossa oração? Vamos lá, todos juntos, 1, 2, 3. Ensina-nos. Até o final da mensagem vai estar forte isso daí. E aí a gente passa para o 5º ano. Qual é o 5º ano? O 5º ano é o ano da definição. Diga assim, definição. Ou esse ano aqui é o ano da perseverança. Somente no 5º ano, irmãos, as coisas são definidas. Se você avança ou não, se nós avançamos ou não. Olha um texto muito interessante da palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 13, verso 14. Estando Eliseu, quantos estão comigo ainda? Diga amém. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flecha. Disse ao rei de Israel: reteza. Que retesar é você bota a flecha lá e puxa. Que reteza o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre a mão. Olha para cá. O rei de Israel estava lá com arco. Eliseu pôs suas mãos sobre a mão do rei. E disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele feriu quantas vezes? Quantas vezes, irmãos? Sabe, 3 vezes e parou. Sabe o que o profeta falou para ele? Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: quantas vezes ele tinha que ter atirado, irmãos? Quantas vezes? 5 ou 6 vezes. Você deveria ter ferido. Então ferirás os sírios, e você ia ferir os sírios até consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Diga assim: o 5º ano é o ano da definição. Irmãos, olha para cá, vou te lembrar uma coisa que alguns podem estar perguntando: mas pastor, como é que eu vou saber qual ano que eu estou? Lembra do que eu falei? Marcos. Os acontecimentos na sua vida, irmão, na minha vida, determinam os marcos. Na virada desse ano pode ter acontecido um marco na sua vida. 2020 pode ter acontecido marcos. Entendeu? Acontecimentos, coisas que mudou a sua vida. Só você pensar isso. Pense em algo que mudou a sua vida. A nossa vinda aqui para o Maranhão é um marco. Mudou a nossa vida. Mudou. Saímos da nossa cidade, onde nós estávamos. E esse texto é interessante, porque ele mostra aqui que o profeta,
ele esperava que o rei, ele pelo menos lançasse 5 flechas. Mas ele só lançou 3. Ele ia ter a vitória completa, né? Ferir de vez, mas ele só mandou 3 vezes. É isso que acontece com muitas pessoas, irmãos. Elas até estão caminhando bem, mas quando chega no ano da definição, quando chega no 5º ano, ela muda. O que ela faz? Ela muda de igreja, ela muda de ministério, ela muda de família, ela muda de emprego. Ao invés de definir algo, ela começa tudo de novo. No ano da definição, no ano que é para definir, ela volta para o começo. Esse é o motivo porque muita gente só fica nos anos da ralação e nunca desfruta, irmão, da vida. Sabe por quê? Porque ao invés dela concluir o ciclo, olha para cá, querido, quero dizer para você com todo amor e carinho hoje, irmãos, vamos ser cristãos que começam e concluem. Seja uma pessoa que conclui os ciclos, vá até o final, não pare pela metade. Porque tem gente que vive recomeçando. Ai, eu estou sempre aprendendo, pastor. Ai, está sempre difícil. Será que a pessoa não interrompeu o ciclo? Já era para ela estar no 5º definindo e ela está desistindo. E aí fica nesse processo. O 5º ano é o ano que você se define profissionalmente também, irmão. Nesse ano, no 5º ano define casamento. Você sabia que é no 5º ano de casamento onde há o maior índice de divórcio? No 5º ano. Quem é casado aqui, depois em casa com seu esposo, lembra aí. Puxa, fulano separou. Qual ano separou? E no outro ano, que dá muita separação, sabe qual é? É no 20º, no múltiplo do 5. Nós conhecemos, né? Um casal, 20 anos, separou. O 5º ano é o ano da definição ministerial. Você define quem você é, o que você prega, qual é o seu estilo, quem você vai seguir. Eu fiz minha contagem ministerial na minha vida, eu fiz os marcos, todos. O primeiro ciclo fechou no ano de 2008. Ministerialmente, minha esposa sabe como eu estava. Eu era ministro de louvor, sim, um pouco desanimado onde eu estava. 7 anos, fechou em 2008. 2009 começou um novo ciclo. No 2º ano eu assumi uma igreja. Em 2015 fechou um outro ciclo. Outro marco acontece na gente. A gente entra para um prédio top lá no Rio de Janeiro. E aí veio 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu estou no 6º ano. Mas o marco de 2020, o 5º ano definiu 2020 a nossa vinda para cá. Olha para quem está do seu lado, fala para essa pessoa assim: fique bem atenta aos marcos na sua vida. O que nós temos, qual tem que ser a nossa oração? Porque esse texto que eu li de Reis para os irmãos, o rei não definiu a vitória porque ele poupou a 5ª flecha. Qual deve ser a nossa oração? Vamos lá, todos juntos, vamos lá, 1, 2, 3. Ensina-nos. Eu já estou terminando. Aí nós entramos no 6º ano. O 6º ano é o que, irmãos? O ano da bênção tríplice. Sabe que é o 6º ano? É o ano da batalha conquistada. No 6º ano, Deus dava a colheita para o povo. Mas essa colheita, Jonatas, era para 3 anos. Entendeu? Quando chegava o 6º ano, a colheita vinha. Às vezes colhiam tanto que o negócio dava para 3 anos. Porque o povo colhia em abundância, irmão. E vivia dessa colheita no 6º, no 7º. E ele não plantava, consequência, né? Já entrava no 8º ano, 3 anos uma colheita. O Senhor dava. Levítico 25, 18 diz assim: observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto e comereis até a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos.
que significa isso? Significa que se você persevera, se você persiste, se você insiste no 6º ano, você terá a bênção tríplice na sua vida. Porque o 6º ano, tudo que você faz com a bênção de Deus vai render 3 vezes mais. Então, se alguém aqui nessa noite estiver no 6º ano na sua vida, não tenha dúvida, irmão, espere bênçãos triplicadas. O 6º ano, coisas surpreendentes acontecem, mas só quem cumpre os ciclos pode chegar ao 6º. Por isso que a gente não pode queimar etapa. Se você compreender isso hoje, Deus dará a você um coração sábio para que nós possamos contar os nossos dias no nosso casamento, no nosso ministério, no nosso trabalho, nos nossos negócios. Qual que deve ser a nossa oração? E aí nós chegamos no 7º ano. Esse todo mundo conhece. Qual é o 7º ano, irmão? É o ano do quê? Do descanso. Gênesis 2:2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Só no 7º ano que vem o desfrute, irmão. Só quem concluiu o ciclo vai experimentar o deleite no final do ciclo. Você vai desfrutar de tudo que você plantou nos últimos 6 anos. Aí talvez alguém pode achar, pastor, muito tempo, é muitos anos. Mas você lê lá Gênesis 29:20, você vai ver que Jacó trabalhou quantos anos para Labão, para ele casar com Raquel? Quantos anos? 7 anos para obter, Raquel. E os 7 anos passaram como? Voando, rápido para ele. Rápido. Porque quando nós queremos muito uma bênção de Deus, irmãos, 7 anos vão parecer nada, vai parecer pouco. É igual quando você está fazendo uma coisa que você gosta muito, Por exemplo, férias. Vou para Santo Amaro, Barreirinha, tá lá. Você fica uma semana. Semana passa como? Voando, rápido, que você desfruta, você está ali. Mas muitos não têm paciência para esperar o tempo do descanso. São pessoas que antes de chegar o tempo, o 7º ano, ela para no meio do caminho, irmão. Ela desiste, ela interrompe o processo de Deus. Ela abre mão da promessa. E a palavra do Senhor para nós hoje aqui olha para cá, persevera, irmão, persevera, comece e vá até o fim, conclua o ciclo. Quantos dizem amém? Fala para o seu vizinho, não abra mão da promessa. As pessoas sempre pegam os anos mais pesados e difíceis, e antes de ter a colheita, ela já está mudando. Não, desista, eu vou embora. Às vezes está na reta final. É por isso que eu tenho encontrado ânimo na palavra de Deus, irmãos, para perseverar no ministério, na liderança. Olha para cá, não pense que existem dias de pastor ficar chateado, ter chateação, você querer que as coisas acontecessem, você querer o culto cheio e tantas outras coisas. Mas eu digo para Deus, Senhor, a obra é tua, eu vou perseverar, eu vou estar aqui, essa hora vai chegar, esse momento vai chegar, e quando chegar eu quero estar aqui, vibrando, celebrando com os irmãos, falando, valeu a pena, valeu a pena. Quantos querem entrar no ano do descanso, do deleite? Diga amém. Então fala para o seu vizinho assim, conclua os ciclos, e a nossa oração tem que ser qual? E aí nós chegamos no último ano, que é o 8º. O 8º ano é o ano do... O que significa o 8º ano? O 8º ano significa o início de um novo ciclo. Agora, como ele é o começo de um novo ciclo, presta bem atenção, ele não é igual ao primeiro ciclo, ele não é igual àquele ano do aprendizado, não é mais. Até porque muitas coisas você já aprendeu lá no primeiro. Mas ouça o que eu vou te falar, é um novo início no nível mais elevado. Diga assim, um novo início no nível mais elevado. Nós ainda temos que aprender de novo, mas agora num novo patamar, um novo nível. Porque você está numa nova fase. Irmãos, olha para cá. Se você olha para um ser humano e ele não desenvolve, não cresce, os ossos não crescem, tem algum problema, sim ou não? Agora, se você encontra um crente que ele não cresce na vida dele, não avança,
Entra ano, sai ano. Está com o mesmo pensamento, está com a mesma atitude, está com o mesmo blá blá blá, está com a mesma fala, está com a mesma... Tem alguma coisa errada. Eu digo que está cantando pneu. A fé não cresceu, o nível de fé não aumentou, o nível de palavra não aumentou, o nível de, consistência não aumentou. No 8º ano, Deus vai querer de você que semeie. Você vai ter que fazer um sacrifício. Marcos 8, verso 4 e 5. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhe perguntou: quantos pães tem aí? Responderam eles: quantos pães eles tinham? Agora vamos lá para o verso 14. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo, senão... O que aconteceu aqui? Jesus perguntou: quantos pães tem? O que eles falaram? 7. Mas eles esqueceram de algum? Sim ou não? Esqueceram do que ficou no barco. Então esse texto aqui fala da multiplicação dos pães, ok? Nós sabemos. E aí, antes de multiplicar os pães, Jesus perguntou aos discípulos quantos pães eles tinham. E aí eles responderam 7, mas esqueceram. Quando voltaram para o barco, eles viram que tinha um ainda. Agora é interessante que esse pão que ficou no barco, olha para cá, irmão, Jesus não multiplicou. Jesus não multiplicou. Esse pão foi dividido com os discípulos. Então o 8º pão também tem que ser semeado. Aquilo que vai sobejar do 6º e do 7º ano tem que ser semeado. Irmão, deixa eu te falar, no 8º ano, a equipe de louvor pode vir já. No 8º ano, a bênção da nossa vida depende da nossa disposição de semear. Eu vou repetir isso daqui. No 8º ano, a bênção na nossa vida depende da nossa disposição de semear. Então olha para cá, olha aqui para mim. Para alguns, Deus vai pedir recurso financeiro, dinheiro. Para outros, Deus vai pedir ministério. Para outros, Deus vai pedir projetos. Como estão entendendo o que eu estou falando? Projetos pessoais. Você não poderá começar um novo ciclo se você não concluir o anterior. Irmãos, Deus é Deus de ciclos, está me ouvindo? Aqui eu encontro algumas pessoas que eu pergunto: você tem habilitação? Ah, não, mas dirige carro. Ah, Senhor, me dá um carro. Eu te digo, irmão, Deus, Ele não queima etapas. Quando eu pedi a Deus um carro, o Espírito Santo perguntou: você tem habilitação? Eu falei: não. Eu fui tirar a habilitação. Tirei em 2003, no mesmo ano Deus me deu um carro. Diga assim: Deus não queima etapas. Então Ele nos chama para sermos cristãos que concluem ciclos.